Você está num dia como qualquer outro, vivendo sua vida normalmente. Nada muito de especial está acontecendo, você está apenas seguindo seu dia estudando, trabalhando, se divertindo ou está simplesmente à toa. O tempo, independentemente de como nós vivemos, parece não parar. Ele não tem favoritos, não tem preconceitos, não tem escolhidos. Não importa o que você faça, não importa o quanto você implore, ele não vai parar. Você pode até querer que ele passe mais devagar, ou até mais rápido. Você pode querer voltar no tempo para algum momento bom da sua vida, ou você pode querer apagar um tempo ruim que você viveu. Mas nada, absolutamente nada, vai mudar o rumo do tempo. É ele quem delimita quanto tempo nós vamos poder aproveitar o momento, o quanto tempo nós vamos estar ao lado de quem amamos e o quanto tempo iremos viver nossas vidas. Nós vivemos uma média de 80 anos. Para muitos isso é muito tempo, mas para o universo isso não é nada comparado ao tempo que ele existe. Todos os seus 13,8 bilhões de anos de existência já presenciaram muita coisa. Nossas vidas são apenas uma minúscula fração desse tempo. Muita coisa já aconteceu na história de tudo que existe. Mas diante de todo esse tempo, o que acontece na fração de tempo que dura uma piscada? O tempo que levamos para piscar o olho é de aproximadamente 0,25 segundos, basicamente um quarto de segundo. E muita coisa pode acontecer nessa fração de tempo, na piscada de um olho. Nessa fração de segundo, em todo o universo, cerca de 15 mil estrelas irão nascer e 300 irão morrer. Isso nos mostra como o universo é incrivelmente grande, pois as estrelas massivas podem viver algumas dezenas de milhões de anos. Estrelas como o Sol vivem por volta de 10 bilhões de anos, e anãs vermelhas podem ter suas vidas por 80 a 100 bilhões de anos, muito mais tempo que o universo tem hoje. Todas essas estrelas nascendo e morrendo em tão pouco tempo. Em um quarto de segundo, 15 milhões de planetas errantes irão se formar. E planetas errantes, para aqueles que não sabem, são planetas solitários, que não têm nenhuma estrela para orbitar. Esse tipo de planeta se origina de sistemas planetários, onde eles são criados e posteriormente ejetados, ou também pode ser formados fora de sistemas planetários. Sendo assim, já nasceram sozinhos. Uma estimativa diz que a Via Láctea possui cerca de bilhões a trilhões desses tipos de planetas. É muita coisa em um lugar só. Na piscada de um olho, o Sol queima aproximadamente 170 milhões de toneladas de hidrogênio, o que é convertido em hélio. E essa queima, ela libera uma quantidade enorme de energia, permitindo que a Terra tenha dias claros e aquecidos. Essa energia liberada, para vocês terem uma noção, é equivalente a 9,81 vezes 10 elevado a 27 joules. Imagina agora o tanto de matéria que o Sol ainda irá queimar até que ele se torne uma gigante vermelha, que em tempos cósmicos é logo aí. E falando de estrelas, como eu disse, muitas delas morrem numa fração de segundo. Mas dessas estrelas que morrem, cerca de 30 delas irão se tornar buracos negros. Então sim, num piscar de olhos, 30 buracos negros irão nascer. Os buracos negros, eles nascem de estrelas que têm pelo menos 3 vezes mais massa que o Sol. Eles nascem quando a vida dessas estrelas chegam ao fim, causando uma supernova e deixando um núcleo, um pequeno núcleo, que é tão pesado que ele colapsa sob a própria gravidade, nascendo assim os tão misteriosos buracos negros. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu recomendo vocês darem uma olhada depois que esse vídeo acabar. Falando agora de distâncias, em um quarto de segundo é o suficiente para o universo se expandir por 527.250 km. Enquanto isso, nossa galáxia terá viajado 250 km e terá se expandido por 125 metros. Quanto à nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, terá se aproximado 27 km de nós, ficando assim cada segundo, cada fração de segundo, mais perto de se fundir com a Via Láctea, tornando-se assim uma única e maciça galáxia. E provavelmente nenhum de nós estará aqui para presenciar esse momento incrível. E a coisa mais rápida que existe, a luz. Nesse meio tempo, a luz terá viajado por incríveis 74.948 quilômetros. Um número incrível, considerando que essa distância toda foi percorrida somente na quarta parte de um segundo. E apenas uma curiosidade, a estrela mais próxima da Terra, sem ser o Sol, é a Próxima Centauri. A uma distância de aproximadamente 4,2 anos-luz. Isso parece pouco, mas significa que se a gente quiser chegar até ela, teríamos que viajar por 4,2 anos na velocidade da luz, ou a 300 mil quilômetros por segundo. Acho que isso daria uma boa multa se um radar pegasse.
Mas e quanto às nossas vidas, nossas experiências pessoais e todas as coisas que acontecem aqui, no planeta Terra? Tudo que vimos até agora se trata apenas de coisas que acontecem no universo afora. Mas e quantas coisas cotidianas que podem afetar as nossas vidas? Então, para essa questão, vamos aumentar o nosso tempo de uma piscada para 1 segundo. Continua sendo pouco tempo, mas muita coisa pode acontecer nessa pequena fração de tempo. Para começar, em apenas 1 segundo, 4 bebês nascem ao redor do mundo. Em contrapartida, infelizmente, 2 pessoas acabam por falecer. E, ainda no tempo de 1 segundo, 1.338 pessoas têm relações íntimas nesse pouco tempo. E em 1 segundo, caem cerca de 50 a 100 raios na Terra. Isso equivale a quase 360 mil raios por hora e 8 milhões e 640 mil raios por dia. E no período de 1 ano, isso se estenderia para 3 bilhões, 153 milhões e 600 mil raios, gerando uma energia que, surpreendentemente, seria capaz de manter seu celular carregado por mais de 100 mil anos. Mas, dependendo do celular de algumas pessoas aí, acho que esse tanto de energia seria o suficiente para carregar o celular delas por meia hora, quanto muito. Mas de todos os raios que surgem, a maioria deles ocorrem no interior das nuvens. Só 20% deles atingem o solo. Então não se preocupe, você provavelmente não será atingido por um raio nem hoje, e nem amanhã, e nem nunca. Mas fique esperto, porque é muito mais fácil você ser atingido por um raio do que você ganhar na loteria. E infelizmente, 5,28 toneladas de gás carbônico é produzido por segundo. Enquanto isso, 24 mil toneladas de gelo derretem na superfície terrestre. E isso, querendo ou não, é um apelo para que a humanidade tenha ações mais conscientes quanto ao desmatamento, a produção de resíduos tóxicos, a poluição. Para vocês terem uma noção de como a poluição ela é talvez um dos maiores maus do século. Mas voltando para as medidas astronômicas e continuando na Terra, em 1 segundo a luz terá dado 7 voltas e meia ao redor do planeta. E nesse tempo, a Terra viajou por aproximadamente 29 quilômetros no vácuo do espaço. Como nós vimos aqui nesse vídeo, muita coisa acontece em um piscar de olhos, e em 1 segundo, muito mais coisa acontece. Pode parecer que 1 segundo é pouco tempo, e que nem faz tanta diferença assim, mas para algumas pessoas, 1 segundo é o tempo em que as suas vidas mudam completamente de rumo. 1 segundo, mais 1 segundo, e mais 1 segundo. E de assim em diante, lá se foi uma vida inteira, que pode ter sido a melhor vida de todas, pode ter sido também uma vida inteira jogada fora por bobeira, ou, por incrível que pareça, uma vida que não foi vivida justamente pelo medo de viver. Eu não estou aqui para dizer como que você deve viver, eu estou apenas aqui para dizer que, independente dos seus objetivos, das suas crenças e do seu sonho, apenas viva.